Olá pessoal, boa tarde a todos que nos ouvem. Mais essa edição do Que Conversa é Essa, que é mais uma das nossas colaborações para a Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo. Hoje no Que Conversa é Essa, nós vamos conversar sobre planos, ameaça à saúde? Que planos são esses que a Agência Nacional de Saúde Suplementar vem fazendo aqui e trazendo uma verdadeira ameaça à saúde? Será que é ameaça à saúde ou será que são os mecanismos financeiros de regulação que servem para estabilizar o mercado de saúde suplementar? Então hoje nós trazemos, antes de apresentar os nossos convidados, eu quero fazer um agradecimento especial ao Dr. Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, por abrir esse espaço, um espaço de discussão, um espaço em que os advogados que atuam na área de planos de saúde estão ávidos para saber, para discutir e saber até onde ele pode atuar, até onde vai a sua intervenção enquanto um advogado que vai lutar pela preservação dos direitos do seu cliente, e também os advogados das operadoras de plano de saúde, não é? Porque esse é um espaço aberto em que nós vamos trazer aqui as várias opiniões em que estão os advogados das operadoras, os advogados representantes dos médicos e os advogados representantes do consumidor. Então, um agradecimento, um abraço afetuoso ao nosso presidente da OAB por abrir o nosso espaço. Também um abraço afetuoso à nossa querida professora Ivete Senise, que tanto tem trazido a Escola Superior de Advocacia, levado para todos os núcleos e trazido essas discussões cada vez mais fervorosas para nós professores e os nossos alunos. E também um abraço para a doutora Mônica Senatori, a coordenadora geral da ESA de São Paulo, que tem essas ideias, que busca sempre trazer coisas novas, cursos novos, sempre provocando os professores. Ela e a professora Ivete, quando as duas se encontram, dali sempre sai a ideia de um curso novo e sempre ficam provocando os professores. Então, agradecimento enorme a esse trio que formam o tripé da Escola Superior de Advocacia da OAB. E gostaria de apresentar os nossos convidados, começando pela doutora Joana Picarelli Ribeiro Porto. Ela é especialista em Direito do Consumidor e Direito Médico e Hospitalar. Então, doutora Joana, seja bem-vinda, esteja aqui conosco nessa tarde de debate. Doutor Silas Santos, também especialista em saúde suplementar, um dos grandes debatedores. Doutor Silas, na escola superior, nos cursos, ele sempre vai lá, coloca, olha, o professor está falando, bom, não é bem assim, né? Não é, ele não fala que é fake news, ele fala não é bem assim, veja bem, e sempre tem uma liçãozinha para nos trazer. Então, doutor Silas, a sua colaboração nesse debate vai ser muito profícua, dado o seu grande conhecimento na área de saúde suplementar. E doutor Oswaldo Simonelli, advogado superintendente jurídico do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, que é o superintendente jurídico, imagino que seja o que segura todos os problemas lá do CRM, imagino o rol de problemas que não são poucos. Estava conversando com o doutor Oswaldo antes de começar esse debate, ele estava falando da grande preocupação da interação médico-paciente, né, que é uma das grandes preocupações que fez com que trouxesse o doutor Oswaldo aqui para esse debate. Ele veio para trazer esse lado, essa preocupação da relação médico-paciente que não pode deixar ficar à deriva, não é mesmo, doutor Oswaldo? Então, nosso agradecimento por sua presença aqui e para trazer também esse lado. A doutora Adriana Carvalho Girardelli, especialista, mestre, né, em Direito das Relações de Consumo. Ela é uma grande conhecedora de direito do consumidor, dos direitos difusos, direitos coletivos, né? Fez lá o mestrado em Direito do Consumidor, participou ativamente das comissões de Direito do Consumidor
da Ordem dos Advogados, então ela vem trazer esse olhar, né, da Ordem dos Advogados, a parte administrativa. Estávamos discutindo se como todas as entidades permaneceram silentes, né, quando da resolução, e a OAB, o Conselho Federal da OAB, partiu para encampar mais essa luta. Então, doutora Adriana, seja muito bem-vinda para o nosso debate, e apresento-lhes essa que fala para vocês, Marli Aparecida Sampaio. Eu sou professora da Escola Superior de Advocacia há 18 anos, praticamente uma das fundadoras, né, da ESA, e sempre estou trazendo aqui para o debate novos cursos, novas discussões. Agora estou no deadline, né, do meu doutorado, terminando o doutorado em saúde pública. Dia 7 vai ser a defesa da tese de doutorado, então às vezes o pessoal conversa comigo, eu falo, não, ultimamente quando alguém pergunta meu nome, eu demoro um pouquinho para responder, que estou naqueles momentos finais. Mas estamos aqui, não mesmo terminando a tese, né, nos dias finais, não pude ficar alheia a esse debate. Então vamos começar agora, mas antes de começar, eu queria falar que nós vamos ter alguns canais para que os advogados que nos assistem fazer a sua comunicação. Fazer a comunicação conosco, não é? Eles podem enviar perguntas e comentários através do Facebook e através do YouTube da ESA. Aqui vai o endereço youtube.com/ESA-OABSP, através do facebook.com/OABSP, e também pode acessar o site da ESA e conhecer os nossos cursos. Bem, então, começando, que conversa é essa, não é? A Agência Nacional de Saúde Suplementar publicou em maio desse ano, no dia 27 de junho de 2018, após, né, o doutor Silas me lembrava, após consulta pública, não é, doutor Silas? Após a consulta pública, publicou a resolução normativa número 433. O que essa resolução fez? Além de trazer a intenção da resolução foi trazer mecanismos de regulação financeira e regular os institutos da franquia e da coparticipação. O que vem a ser a franquia e o que vem a ser a coparticipação? A franquia é aquele valor que existe o teto de cobertura em que quando eu penso em franquia, eu penso em franquia de carro, doutor Silas. Eu não consigo pensar em franquia em termos de planos de saúde. Então vamos pensar, quando você quebra o carro e você leva o carro, você aciona a seguradora, então ela cobre até um determinado limite, né? Ela cobre até um determinado limite e dali por diante vai ser o segurado que tem que fazer o pagamento para poder acionar a seguradora. E a franquia, em termos de planos de saúde, seria mais ou menos assim. Você vai passar a uma consulta médica e a consulta tem um custo para a operadora. A operadora, ela vai cobrir aquele custo para aquele hospital, para aquela clínica. E então ela cobre até X e o outro montante é o beneficiário de plano de saúde que vai pagar. Atendimento no pronto-socorro, procedimentos, tudo vai ser assim através de franquia, que seriam um desses mecanismos de regulação. O outro mecanismo de regulação é a coparticipação. Na coparticipação é bem parecido com a franquia, mas a coparticipação é aquele valor que a pessoa faz o pagamento e vem descontado quando é através do plano de saúde empresarial, vem descontado na sua folha de pagamento, não é? Até um determinado X. Ou então, se ele faz o pagamento mensal do seu plano de saúde. Então, na coparticipação, o que nós temos? Ele não tem o pagamento do valor do prêmio mensal, ele paga o fator de moderação
mas cada vez que ele utiliza o plano de saúde, ele paga até um determinado montante. É lógico que na coparticipação ele não vai pagar o valor do procedimento, existe um teto para esse procedimento. E como havia toda uma questão envolvendo a franquia e coparticipação, havia essa necessidade de regular a franquia e a coparticipação. E aí a ANS publicou a resolução normativa número 433, lembrando que havia também uma resolução Consul número 8, né, do Conselho Nacional de Saúde, que já previa alguma coisa a respeito da franquia e da coparticipação. E a resolução número 433, ela revogou essa resolução, e nós sabemos já de antemão que a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ingressou com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, questionando a validade dessa resolução, a validade constitucional dessa resolução. E foi feito isso na época do período de recesso. A ministra Carmenúcia, que estava de plantão, ministra Carmenúcia do Supremo Tribunal Federal, ela concedeu a liminar e suspendeu os efeitos da resolução número 433. E logo depois de alguns dias, né, terminando o recesso, a ANS, sentindo a necessidade de ampliar o debate a respeito do tema, suspendeu então a resolução. Já estava suspensa por uma ordem liminar, mas a ANS suspendeu a eficácia da resolução e está disposta a abrir um debate maior para a sociedade. Então, doutora Joana, com a palavra. Bom, eu acho que de qualquer forma, a gente achando bom ou ruim, seja como for, é um alerta para a sociedade e para as operadoras de que a saúde está passando por um problema, né? Nós estamos passando por um problema bem grave na área da saúde, que acho que vai ser muito bom para todo mundo debater novamente essa resolução e tentar trazer da melhor forma possível chegar num consenso aí para que a gente chegue realmente num ganha-ganha para todo mundo, né? Seja o ganha para o consumidor e o ganha para o plano de saúde também, trazendo um equilíbrio que a gente está aí buscando diariamente. O que você acha essa resolução 433? Eu fiz uma explanação explicando, né, franquia, coparticipação, mas o que você acha, doutora Joana, por exemplo, quando você fala em uma resolução em que você tem, dentro dessa resolução, um teto de até 40% do valor do procedimento para que o consumidor pague para que o consumidor arque com esse custo. E depois de você, eu gostaria que o doutor Oswaldo falasse. A princípio, me parece que oneraria o consumidor. Porque é um valor, um percentual razoavelmente alto, vai depender, claro, de cada procedimento, mas é um valor razoavelmente alto e eu acredito que traria mais oneração para o consumidor. Gastaria mais dinheiro com a mensalidade, mais franquia ou coparticipação. Mas, doutora Joana, e aí já passando para o doutor Silas, eu falei que eu ia ser o doutor Silas ou o doutor Oswaldo? Doutor Oswaldo, mas eu vou pular você, doutor Oswaldo, eu vou para o doutor Silas. Mas aí vamos pensar um pouco em termos da operadora de planos de saúde, não é verdade? Se nós temos um problema sério, né, nós tivemos um problema sério do desemprego. Com a perda de muitos postos, mais de milhões de postos de trabalho. E com a perda desses postos de trabalho, o que aconteceu? Muitas pessoas deixaram de ter o plano de saúde, não é verdade? Optaram até, acharam melhor deixar de ter o plano de saúde a discuti-lo ou qualquer coisa. Sim.
Mas daqui a pouquinho nós vamos falar disso, porque isso vai ensejar um outro debate. Mas, enfim, essas pessoas que perderam os seus postos de trabalho ficaram sem plano de saúde, e as operadoras de plano de saúde, nós temos uma população envelhecendo, não é? E temos um encarecimento dos planos de saúde, mas temos também encarecimento dos procedimentos. Sim. Não é verdade? Outro dia, eu estava ouvindo um debate no rádio em que as pessoas criticavam um pouco a ministra Carmen Lúcia quando ela falava saúde não é negócio, não é? E criticando um pouco essa questão da resolução, na decisão que foi concedida a liminar para suspender. Mas, doutor Silas, se saúde não é negócio, se nós temos uma população envelhecendo e nós temos um grande número de pessoas que perderam os seus planos de saúde, de onde é que as operadoras tiram dinheiro para subsidiar o tratamento da saúde de toda essa gente? Eu acho que a ministra, ela foi infeliz nessa fala, porque a saúde, ela representa quase 10% do nosso PIB. Ela representa. Então, saúde não é negócio? Será que não? E a Constituição Federal, ela permite que a iniciativa privada, ela usufrua, no caso, da saúde. A iniciativa privada, ela veio cumprir um papel, ela está cumprindo um papel que deveria ser do Estado. O Estado, primariamente, deve disponibilizar a saúde para todos os cidadãos, né? E aí, subsidiariamente, a operadora vem cumprir esse papel porque a Constituição Federal permitiu que ela ingressasse também na saúde. Mas, né? doutor Silas, então é um dever do Estado. Quem é que foi lá e colocou uma espada na cabeça da operadora de plano de saúde e falou para ela, você venha operar aqui no Brasil? Na verdade, é o mercado, né? Nós vivemos no mercado capitalista. É verdade. A questão é do risco do negócio. Do risco do negócio. A questão é do risco do negócio. Porque veja bem, doutor Silas, o que nós estávamos conversando anteriormente. Óbvio que a operadora de plano de saúde, ela é uma instituição particular, não é uma instituição benemérita, benevolente, ela tem um negócio. Nós estávamos discutindo... Ela visa lucro, né? Ela visa o lucro. Até estávamos discutindo antes de começarmos o debate, a respeito do lucro das operadoras de plano de saúde quando do evento da sinistralidade. Então, o lucro sempre ele está preservado. O que ultrapassar, né, daquele montante que foi arrecadado com o pagamento dos prêmios do plano de saúde, o que ultrapassa em termos de procedimento, ela vai diluir no valor da mensalidade. Ela não vai arcar com prejuízo, não é? Mas o interessante que você falou sobre lucro, a 433, ela veio justamente inibir isso, os lucros da operadora. Porque hoje, atualmente, nós temos a Consul 8. A Consul 8 ela é de 98. Ela é extremamente lacunosa, ela é extremamente omissa. Hoje não tem um teto de cobrança de coparticipação, não tem um teto de franquia. Mas a 433, então, ela jogava o teto lá em cima, não é, doutor Oswaldo? Ela jogava o teto lá em cima, não é verdade? Então... Eu surpreendi. Não, ele estava concentrado. Estava desenvolvendo um raciocínio. Não, a questão do teto, fica difícil a gente falar, é subjetivo. Primeiro, né, falar o que é teto alto, o que é teto baixo, enfim. O que eu coloco é o seguinte, assim, é interessante como sempre que a gente vai discutir saúde, as perspectivas mudam, né? Porque o que o Dr. Silas falou tem o seu fundamento, quer dizer, o plano de saúde é um negócio, é um negócio, né? Se uma montadora de veículos resolve triplicar o preço do carro, ninguém tem o que fazer, você não pode ir para a justiça dizer que houve um aumento abusivo do preço do carro, né? Comprar ou não o carro. Mas quando a gente fala de saúde, as perspectivas vão mudando. Eu particularmente acho que o voto da ministra que suspendeu,
Enfim, com todo o respeito, quem sou eu para discordar da ministra Carmen Lúcia? Mas eu acho que ele confunde um pouco saúde pública com saúde privada. Aquele discurso que ela coloca, que a saúde não é mercadoria, a vida não é negócio, né? Sim, essa é a visão da Constituição Federal quando trata de saúde. Saúde é direito de todos e dever do Estado, né? Quando você abre, a Constituição abre a possibilidade dos planos de saúde atuarem de maneira complementar, e lá está bem claro que é de maneira complementar ao SUS, né? E aí se cria uma agência reguladora, porque a ANS é uma agência reguladora, o nome diz, para que serve uma agência reguladora? Né? Para regular, para tomar conta, para administrar o negócio, né? Para evitar os abusos. Né? E quando vem uma norma dessa partindo de uma agência reguladora, é que vem a primeira preocupação. Né? Ao contrário da indústria automobilística, não há uma agência reguladora da indústria automobilística, há uma agência reguladora dos planos de saúde. Então, quando há essa agência reguladora, ela tem que tentar manter o mercado do plano de saúde sob determinados patamares. Ela é que tem a missão legal, porque a lei outorga isso a ela, para manter num determinado patamar. Agora, o que chama a atenção, e aí eu acho que a gente tem que aprofundar um pouquinho e tentar ver como é que essas coisas vão caminhando. O que era suplementar já está deixando de ser suplementar. Né? Então, assim, a gente pega hoje a população, entre 1/3 e 1/4 da população já tem plano de saúde. É muita gente numa população de 200 milhões de habitantes. Então, 1/3. A gente tem entre 1/3 e 1/4. 48 milhões. 48 milhões. Quer dizer, é um número muito grande de pessoas precisando de uma saúde suplementar. Mas temos 150 milhões que estão na saúde complementar. Que estão na saúde pública. Que estão na saúde pública e na complementar. E esse número só cresce. Esse número da saúde suplementar ele só cresce. Todo ano ele aumenta um pouquinho. Nós tivemos uma queda no ano passado por conta da crise, enfim, alguns números aí, no geral, deu uma reduzida. Mas a tendência nos últimos anos é sempre de uma crescente. A ANS já tentou fazer isso ano passado com os planos populares. Ela já tentou pegar um vácuo que o SUS deixou, né? E colocar um plano popular, que eram aqueles planos que não tinham cobertura integral, que tinham cobertura só de alguns procedimentos, né? E houve aí sim uma mobilização muito grande, Defensoria Pública, Ministério Público, até o próprio Conselho de Medicina fez algumas reuniões envolvendo esses órgãos abertos à sociedade e tal, e a ANS recuou. Agora vem essa história da coparticipação, que é algo também que a ANS sempre rejeitou, que são os chamados cartões de desconto. A ANS nunca entendeu como plano de saúde o que a gente briga para que não seja de fato, que são os cartões. O que é o cartão de desconto? Eu tenho uma empresa que me dá um cartãozinho, quando eu chego na consulta médica, quanto é a consulta? R$100. Com esse cartão é 50. Isso é coparticipação. E a ANS sempre diz que cartão de desconto não é plano de saúde. Aí ela pega e incorpora isso na sua estrutura de regulamentação. Agora, o que chama a atenção também é assim, em algum momento nós vamos ter que, e aí isso, enfim, pode até soar polêmico, mas não é para polemizar, mas em algum momento nós, população, vamos ter que aprender também a usar melhor os sistemas de saúde. A gente não sabe usar direito o sistema de saúde. A gente transforma pronto-socorro em consultório. Né? Então, assim, o SUS não comporta mais. É o preventivo, mais, a questão é a prevenção. Então, pode até do convênio, você está com um caso urgente, você liga lá e consulta daqui 30 dias. Você não consegue no SUS, você não consegue a consulta com o especialista, você vai no pronto-socorro, porque no pronto-socorro é obrigado a te atender. Enquanto você não for, você não sai de lá. Já sai até com o exame. Você não consegue o exame complementar. 30 dias. A ANS ela determina um período para as operadoras fornecer uma consulta ou e outros procedimentos. E se a operadora vier a descumprir isso, ela pode ser até penalizada por isso. São aqueles casos de 7 dias úteis, dias úteis. Mas o que o doutor Oswaldo está falando, e que eu uso interromper, é a questão de nós melhor utilizarmos o sistema de saúde. A doutora Adriana até falou
porque pelo seguinte, por que você transforma o pronto-socorro, né, em um atendimento ambulatorial? Sim. Porque você está passando mal, você marca a consulta é marcada para dali a 90 dias, se não tiver greve. É isso mesmo. Não é? Então, a gente fica num círculo vicioso. Fica no círculo vicioso. Alguém vai ter que quebrar isso em algum momento, porque o custo da saúde não vai aguentar. E não é só da privada. Não, e tem que ser todo mundo tem que, não, tem que ser todo mundo. Tem que ser uma cooperação realmente, Exatamente. senão não vai ter como. A gente tem incorporação de novas tecnologias. Vem uma cacetada nos planos de saúde e no SUS. Sim. Né? Porque Isso a é gente verdade. sabe toda a discussão para a introdução de novas tecnologias. Né? E aí aquilo vai e entra pesado. Né? A gente sabe o custo da judicialização e tudo isso. Né? Então, assim, eu acho que a ANS, com essas medidas, assim, ela fica tentando tapar o sol com a peneira. Né? Isso aqui não é o problema dos planos, não vai resolver o problema do plano de saúde e não vai resolver para o paciente. Não aprofunda a discussão. É isso. Não aprofunda a discussão. Né? Aqui, só para encerrar essa minha fala, o que tem de grave nessa questão da coparticipação e da franquia que a gente estava conversando agora há pouco? O paciente vai deixar de fazer o procedimento? Não é? Porque a franquia, ele só pode usar o plano de saúde depois que ele passa daquele valor mínimo. Sim. Então, até aquele valor, ele vai custeando o seu plano, ele vai custeando o seu tratamento. Sim. Né? Ele vai evitar. Aquilo pode ter uma piora do diagnóstico. Ele evita, sabe por quê, doutor Oswaldo? Porque sobra mesmo o salário de todo mundo. Sim. Se sobra mesmo o salário dele. O nosso lucro do salário também é imexível, né? Se ele não tem, se sobra mesmo o salário dele para ele comprar arroz, feijão e para ele carregar o bilhete único, como é que ele vai pagar 80, 90, 200, 300 reais para ser atendido? E a crítica é a mesma dos cartões de desconto. Só desculpa, já vou concluir. É a mesma. Aonde vai desaguar esse cidadão? No SUS. É isso aí. É no SUS. Eu só queria complementar Pois não, doutor. Com vocês que hoje a coparticipação é uma realidade do nosso mercado. Isso não é novo. Isso surgiu na década de 90 e já é praticado amplamente. 50% dos planos de saúde hoje contém coparticipação. E a coparticipação não é uma imposição das operadoras, é faculdade do beneficiário. Mas, doutor Silas, espera um pouquinho. Eu também não sou obrigada, quando eu vou escolher um plano de saúde para fazer meu contrato de adesão, eu não sou obrigada a escolher um plano coletivo por adesão. Eu tenho, por exemplo, posso escolher, por exemplo, um plano individual familiar. A pergunta, tem no mercado para vender? Aí emendo a minha pergunta com essa. Quer dizer, é escolha do cidadão desde que tenha no mercado. Então, outro dia, um cliente meu, ele estava querendo fazer um plano de saúde, estava querendo fazer a portabilidade para um plano de saúde, né? E ofereceram para ele, olha, você tem esse plano de saúde que tem metade do que você quer e custa o dobro do preço. E esse plano de saúde que tem a coparticipação é metade do preço do que você pagaria e tem tudo que você quer. Ele não pensou duas vezes, ele falou, não, vou assinar o coparticipação. Eu falei, lá na ponta você vai pagar mais caro. Então, quer dizer, o que está acontecendo hoje no mercado, com ou sem a resolução, é certo, a coparticipação é uma realidade. Ela existe, é uma realidade. Mas o que a coparticipação está fazendo? Ela está fazendo com que surjam planos muito mais em conta, muito mais atrativos para o consumidor, para atrair o consumidor, para que ele vá para esse plano que, num primeiro momento, a mensalidade que ele paga, o prêmio mensal que ele paga é mais barato, para que depois, na hora dele fazer o procedimento, ele se veja impedido de fazer o procedimento. Esse é o intuito, baixar a mensalidade. Baixar a mensalidade, então, mas lá na ponta, agora eu vou ler umas coisas aqui para o senhor. Por exemplo, no caso de consultas, o consumidor terá 4 consultas por ano sem cobrança. E se ele necessitar de outra consulta, ele vai ter que pagar até 40% do valor. No caso de mamografia,
a mulher vai poder fazer 2 mamografias, não, vai poder fazer mamografia a cada 2 anos, sem fazer o pagamento. Se ela quiser fazer mamografia uma vez por ano, ela vai ter que pagar. E qual é a recomendação da Organização Mundial de Saúde para as mulheres acima de 40 anos de mamografia? É anual. Aí você viu, doutora, que a 433 que traz isso. Exatamente. E a Consul 8 traz o quê? Não sei. Não traz nada. Não sei. Então, o que é melhor? Eu ter alguns critérios que vai me beneficiar ou eu não ter nada? Não. Hoje, com a Consul 8, todos os procedimentos são cobrados. Não, deixa eu interromper, todos os procedimentos são cobrados. Não são cobrados. Se você escolheu o plano com coparticipação, não. Não, se eu fizer, se eu tenho um plano de saúde e é recomendado que eu faça a mamografia uma vez por ano, né? Eu vou fazer a mamografia uma vez por ano e não vai ser cobrado. Se você tiver o plano com coparticipação, ele é cobrado. Não, porque hoje não tem critério. Não, mas se eu tenho o plano normal, comum, porque agora, com essa história da 433, o que aconteceu? Todo mundo ficou animado e todo mundo está oferecendo um plano de coparticipação. Na verdade, não é bem assim. As operadoras, elas estão ainda analisando... Não, é bem assim. Não, doutora, na verdade, as operadoras estão analisando ainda para ver a viabilidade. Agora, chegamos na estaca zero, né? Como foi revogada pela ANS, primeiramente foi suspensa pelo STF, e agora revogada e chegamos na estaca zero. Agora vai se repensar tudo novamente. Mas as operadoras já não estavam querendo colocar planos de saúde com coparticipação no mercado, porque ela não tinha nem capacidade tecnológica para isso. Mas porque a norma ela veio com vários critérios. A verdade é que existe, a coparticipação é uma realidade, está no mercado, não é? Com a resolução ou não, ela está aí no mercado. O que nós vimos é que eles estão oferecendo o plano comum, normal, que você não paga para fazer a sua mamografia uma vez por ano, que você tem direito a fazer... Mas isso ia existir ainda. Não, mas... É uma opção, você pode escolher. Ou a mensalidade mais barata com coparticipação, ou a mensalidade mais cara sem coparticipação. Doutor Silas, você não vai me convencer disso. Outro exemplo é o atendimento em pronto-socorro, que poderá ser cobrado um valor fixo que a operadora vai decidir qual é o valor fixo, né? E que não poderá ser, esse valor é igual ao Código Civil, né? Que não poderá ser não pode ultrapassar 50% do valor do prêmio mensal. Lógico que vão cobrar Ou 50%. Ou 50%. Ou 50%. Não é igual ao Código Civil. A multa... Mas também tem uma regra do procedimento. Não pode ser maior do que o procedimento. Não pode ser maior que o valor do procedimento. Mas depende da quantidade. O consumidor não controla o valor do procedimento. Não controla. O valor do procedimento no hospital não é o mesmo para o plano de saúde. Então, ele não é o mesmo aí vai valor. ter outro problema da resolução. Porque a resolução diz que ele tem que pagar diretamente à operadora, ele não pode pagar para o profissional. A resolução diz isso. Então a operadora vai ter que fazer a tabela, né, com o valor dos procedimentos. E essa tabela qual vai ser? Então, e qual vai ser essa tabela? A tabela que ela pratica com o prestador. Vai ser essa tabela? Já não estamos resolvendo. Vai ser essa tabela? Porque uma coisa é a TUS, que é a tabela que tem o rol de procedimentos, não é isso? Estou errado? É a TUS que chama, não é? Que é a tabela dos procedimentos. A tabela dos preços, até onde eu sei, cada plano negocia com o hospital no valor, o procedimento. Depende do hospital. Você não vai pagar o mesmo valor que você paga para o Einstein, você vai pagar para um hospital pequeno, uma clínica pequena, até porque você negocia pelo volume. Mas o valor é fixo. Né? Mas o plano A ou o B, eles vão negociar. O valor é fixo. Então, mas o que... No pronto-socorro, no caso. Então, o valor é fixo. Mas você tem, dentro desse valor, todos os custos do hospital. Não, mas os aí insumos hospitalares. Eu só posso cobrar, por exemplo, se ele passou no pronto-socorro e aquilo ensejou uma internação, eu só posso cobrar um valor só. Eu não posso cobrar mais dos procedimentos a ser realizado. A norma traz isso, entendeu? Então é um valor fixo e único no caso de pronto-socorro que evoluiu para uma internação. Sim, mas o que eu estou colocando é o seguinte, é você inserir nessa negociação o consumidor.
Entendeu? O consumidor fica sujeito a uma tabela que não é ele dele. não sabe como foi elaborada, Que não é dele. quais Não, são mas os critérios. vai ser- Quando ele vai vai ser fechar o regido no contrato, por contrato, exemplo, vai ele ser regido no recebe... contrato. Hoje ele recebe? Porque você falou que hoje já tem a coparticipação, Já já tem tem esses coparticipação. planos. Ele recebe essa tabela quando ele assina o contrato? No contrato ele já tem pré-estipulado, já. Todos os procedimentos? preços. Todos os procedimentos e preços. Todos? Não tem todos os O procedimentos e problema, preços. o problema é quando nós falamos de Consultas e procedimento, doutor, Só que é o não tem um rol de teto, no caso. procedimentos, é o rol, né? Famoso rol, Nossa, é uma discussão que eu gosto de fugir um pouco da discussão sobre o rol, porque é o que nós estávamos conversando lá fora, quer dizer, você tem um rol de procedimentos hoje, né? E a ANS, ela atualiza a cada 2 anos esse rol de procedimento. sim. Então, e ela fala... diante disso, você recebe o contrato e fala, esses procedimentos aqui você não vão ser cobrados na franquia ou na coparticipação. Esses procedimentos. Portanto, cidadão, nada de você adquirir doenças novas, né, durante 2 anos, ou o médico pedir procedimentos que não estejam previstos no rol. Ou seja, durante esses 2 anos, você vai ter que ficar com a saúde estável e somente ter aqueles problemas de saúde que estão no rol de procedimento. E é por isso que o rol de procedimento, ele é tido como um rol meramente exemplificativo. Mas agora, eu tenho as perguntas, mas antes das perguntas, doutora Adriana, eu gostaria de você falar um pouquinho. Eu estou escutando aqui. Pelo seguinte, nós vimos tudo isso, vimos a sociedade realmente espantada, como disse na própria decisão da ministra Carmen Lúcia, a sociedade espantada com essa resolução, todo mundo muito assustado, e vai lá o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, um dos poucos legitimados para entrar com ação direta de inconstitucionalidade, e diante de todo esse clamor da sociedade, o nosso Conselho Federal foi lá e entrou com a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Por que eu te pergunto, por que eu estou te provocando, doutora Adriana? Porque eu não vi, né, ao contrário do que o doutor Oswaldo falou agora, né, quando a ANS quis regulamentar aqueles planos pequenos, tudo isso, teve um clamor da sociedade que fez a ANS até recuar. Eu não vi lógico, antes da entrada em vigor da resolução, teve um barulho, se falou muito, mas eu não vi nenhuma entidade de defesa do consumidor, nenhum dos órgãos, não vi Defensoria Pública, não vi Ministério Público, não vi os PROCONs se insurgirem judicialmente contra essa resolução. Diga, doutora Adriana. É verdade, assim, primeiro, quero agradecer o convite e resumir um pouco do que a gente está falando aqui, mas eu quero fazer um resumo do sistema judiciário, porque para a gente entender toda essa discussão, eu tenho que ir lá e entender como que funciona a lei no Brasil. Por que que a ANS vem e interfere dessa forma através de resolução? Resolução é lei, não é lei? Por que que ela pode aqui colocar um rol ou dizer se um médico vai pedir uma mamografia de 2 em 2 anos? Então, quem é a ANS? Eu tenho que lembrar disso. Como que funciona o sistema jurídico? Eu tenho uma Constituição de 88 que coloca direito à saúde como direito social. Depois, eu tenho o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio da dignidade da pessoa humana é que comanda os outros alicerces. E eu tenho que saber o que é o princípio da dignidade da pessoa humana. É uma vida digna. Aí vem nos direitos sociais. Direito à saúde, educação, lazer. Então, o direito primário do Estado. Eu não tendo direito primário do Estado, entra as empresas por livre iniciativa. Aí eu vou para o artigo 170 da Constituição, que é o princípio da atividade econômica. Só que lá eu tenho a defesa do consumidor como princípio. Então, também não posso esquecer disso. Eu tenho uma livre iniciativa, mas eu tenho um princípio de defesa do consumidor. Então, eu tenho uma norma principiológica. E aí, quando eu vou ler o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, lá fala que é uma matéria de ordem pública.
As partes não podem ceder, não pode dispor, e eu tenho que saber o que é uma matéria de ordem pública. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando vem esse conflito, e foi o que a OAB fez, de entrar com uma DPF, né, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, dizendo assim, olha, saiu aqui a ANS, ela usurpou a separação dos poderes. Então, eu tenho o executivo, o legislativo e o judiciário. A ANS, ela fez uma lei sem ter essa legitimidade, sem obedecer um procedimento legislativo adequado, uma norma, uma lei, para poder regulamentar esse mercado. E, em cima disso, a ministra Carmen Lúcia deu a liminar e falou suspende a resolução. Depois, agora, a ANS voltou atrás. Então, até para quem não entende, ou até para quem entende também, eu tenho que fazer essa junção de legislação, porque o nosso sistema jurídico é civil law, não é common law ainda, mas é civil law. Então, se eu tenho que obedecer à legislação, eu tenho que saber onde que eu coloco uma resolução dentro do sistema jurídico. Ou até que ponto que a ANS pode dizer o que um médico tem que fazer ou não. Ou o próprio consumidor, o que ele tem direito ou não, porque o que eu mais vejo nessas questões do convênio é a falta de transparência. Uhum. E é isso que o consumidor está cansado. Eu estou pagando pelo quê? Eu não sei. E quando eu vou usar, na verdade, é que eu tenho a surpresa. É o elemento surpresa. Eu estou indo pelo que é mais atrativo. Eu preciso ter o direito à saúde. Eu preciso da saúde. A saúde que vai me trazer o direito de trabalhar, o direito de lazer, o direito de eu poder ter a dignidade da pessoa humana. Sem saúde eu não faço nada. Então, como é que funciona o nosso sistema jurídico? Quem são esses entes legitimados para poder ingressar com esse tipo de ação? E se é inconstitucional ou se é essa usurpação de competência da ANS? Esse é o ponto principal que eu vejo aqui. Tá, e aí, né, dentro dessa discussão, é lógico que nós temos outros legitimados para questionar a validade dessa resolução. Nós temos PROCON, temos Ministério Público. O que foi feito quando da entrada em vigor da resolução, foi feita uma consulta pública, houve a participação, né? Dr. Silas disse que não, né, Dr. Silas? Dr. Silas disse que a participação foi inócua, não é? Mas houve participação das entidades. Quando foi publicada a resolução, as entidades fizeram uma carta aberta, né? Questionando a validade da resolução. E o que eu coloco é que, lógico, nós reconhecemos que a ANS tem o poder, é uma agência reguladora, né? É uma agência reguladora, ela tem o poder de regulamentar e fiscalizar. Conferido por lei, né? 9961. Exatamente, a lei confere esse poder normativo e regulamentador. Só acrescentando o que a doutora Mas não falou, pode ferir o princípio da defesa do consumidor. A ANS foi que tão é norma além principiológica. que ela revogou artigos da resolução Consul. É essa questão. Quer dizer, nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, que hierarquicamente ele está acima da ANS. Tanto que o presidente da ANS participa do Consul. Uhum. Ele é membro do Conselho. Ele é um membro do Consul. E veio uma resolução da ANS e revogou, né? Realmente, se nós... Ela não revogou por inteiro, né? Revogou. Não poderia, né? Não poderia. Teria que ser uma resolução do Consul. Sim. Né? E isso a peça da OAB questiona bastante. Ô, doutora, eu poderia falar só... Você mencionou o rol de procedimentos, aí é um tema que eu gosto bastante. Eu não gosto. Mas é rapidinho, porque eu tenho algumas perguntas. Para você precificar um plano de saúde, um produto, nós chamamos na área de saúde, produto, você tem que levar em consideração alguns critérios. Um dos critérios é o rol de procedimentos da ANS. Sim. Eu tenho que ver o que o rol ele me obriga a dar para eu precificar o produto. Outra questão é a rede credenciada, a área de abrangência e a contraprestação pecuniária.
Então, se eu escolher um plano com coparticipação, eu vou pagar um pouco menos. Por quê? Porque eu vou complementar ele em alguns procedimentos. Então, tudo isso é levado em consideração. E essa nota técnica que tem que ser assinada por um atuário, ela tem que ser atualizada em 12 meses. Entendeu? Então, isso tudo é levado em consideração para você aferir o preço do produto. Não, é verdade, é verdade. A variação de custo médico hospitalar, ela é um dos componentes, não é? Mas também, além dela ser um dos componentes da precificação do produto, nós temos que levar em consideração também que a variação do custo médico hospitalar, ela é cobrada duas vezes. Ela é cobrada quando é composto, por exemplo, no plano coletivo por adesão. Quando da composição da sinistralidade, ela é considerada, e depois pega também a variação do custo médico hospitalar de acordo com o que a ANS divulga. Então, os planos coletivos por adesão é um outro caso, acho que merece um dia nós sentarmos aqui, conversarmos, discutirmos mais, mas que existe duplicidade de cobrança, isso é verdade. Isso é verdade, e a composição é muito alta. Nós estamos conversando a questão da sinistralidade, não é? Quer dizer, a operadora, ela repara, o custo dela, o lucro dela sempre é o fixo. E o montante que ultrapassa diante da arrecadação, ela dilui entre os beneficiários do plano de saúde. Mas só que na hora, isso é o cálculo da sinistralidade. Só que depois, na hora de fazer o repasse, ela também pega aqueles 10% lá que a ANS fixou para os planos coletivos, para os planos individuais. Então, é a questão que a doutora Adriana falou. A questão toda está na falta de transparência. Na falta de transparência para reajuste. Mas reajuste, ainda vamos esperar que na verdade, o reajuste, ele é que traz essa questão um pouco dessa questão da resolução, porque porque é um mecanismo financeiro de regulamentação. Então, acaba uma coisa puxando a outra. Vamos esperar, então, a doutora Mônica nos convidar para um próximo debate, para nós debatermos a respeito do reajuste. Porque eu acho que é muito importante, os advogados precisam saber como funciona o mecanismo de reajuste. Nós damos os cursos aqui na Escola Superior, ensinamos, mostramos para o advogado como é composto o reajuste, mas eu acho que merece um debate. Só frisando essa questão, a ANS ela me obriga, como operadora de saúde, a ser transparente na questão dos reajustes, tá? Tem nos contratos, tudo. Só que vai de caso a caso, né? Tem gente que confere, tem gente que não confere. Então, mas a ANS, ela obriga as operadoras a serem transparentes na questão do reajuste. Dos reajustes. Mas só que, por vezes, essa transparência não tem aquela linguagem clara, objetiva, que o consumidor possa compreender. Então, aí fica um problema de... Não de transparência, mas acho que talvez de objetividade e de clareza, né, no repasse das informações. Mas vamos lá, vamos a algumas perguntas que nós recebemos aqui. Pois não, doutor? Pois não. Sila, você tem alguma estatística hoje, sem a resolução, né? Qual é o percentual dos planos de coparticipação no mercado? 50%. 50% dos planos hoje no mercado tem coparticipação. Não a existência dos planos, assim, usuários. Quer dizer, os usuários. Quanto se vende desse plano? Dos 48 milhões, né, que nós temos de usuário, 50% desse número contém a coparticipação, nos seus contratos. Aí com base na resolução do Consul mesmo, que é aquela resolução mais ampla. 8, enfim. Por isso que eu tô indagando aqui. É melhor ter algo que normatiza, que traz critérios, que traz parâmetros, do que ter uma resolução totalmente... Parâmetros não abusivos. Parâmetros não abusivos, porque a partir do momento que eu tenho parâmetros abusivos, aí completamente louvável a iniciativa da OAB e
absolutamente consciente, clara e objetiva a decisão da ministra Carmen Lúcia. Não, a decisão da ministra Carmen Lúcia, a abusividade. Ela veio para ajudar o judiciário, né? Porque o que ia desaguar de ação judicial desses planos É verdade. ia ser judicializado. Foi isso que a gente aconteceu. sabe que no final das contas é lá que acaba. Né? É lá que acaba. Quando você tem os planos de coparticipação sem parâmetro, a operadora impõe um parâmetro, o consumidor vai na justiça, o juiz vai dizer se aquele Mas parâmetro hoje já é válido ou não é, acontece né? isso. Já acontece isso. Porque eu vou lhe dizer, justamente o doutor parâmetro. Silas, eu vou lhe dizer rapidamente, porque nós já estamos quase terminando e ainda tem as perguntas. Eu vou lhe dizer rapidamente por que o mercado tem 50% de coparticipação. Sabe por quê? Porque o artigo 30 da Lei 9656, ele diz que os aposentados e os demitidos que contribuírem durante a vigência do contrato de trabalho, quando ele for demitido sem justa causa, então quando ele for aposentado, ele tem direito de permanência ou vitalício aposentado se contribuiu mais de 10 anos ou durante um determinado período. O que as operadoras têm feito? Elas transformaram a contribuição em coparticipação. E quando você se aposenta e você fala, olha, empresa, aposentei, contribuí durante 10 anos, ela fala, não, você não contribuiu, você coparticipou, você não tem direito. O que as operadoras de plano de saúde fizeram? Elas há muito tempo, de verdade, eu concordo com você, há muitos anos, viu, doutor Oswaldo, as operadoras, elas têm transformado o que era contribuição em coparticipação. Para quê? Para acabar com a carteira de aposentados e com a carteira de demitidos. E isso é uma realidade, isso está acontecendo, dada a grande quantidade de ações judiciais que tem para Tanto que eles estão todos suspensos, né? Exatamente, para reintegrar. Estão suspensos os processos, mas não as liminares. Sim. Mas não as liminares. Então, dada grande, agora está nas mãos do ministro Vilas Boas Cueva, a decisão sobre essa questão no STJ. Mas aqui, vindo para as questões, senão nós vamos deixar os nossos colegas advogados sem participar. Doutor Igor Pereira, podemos considerar por essa resolução que seríamos tratados como carros? Como deve pagar uma franquia quando ocorre algum tipo de problema? Quem responde? Doutor Silas, diga lá. Explica. Só repete de novo a pergunta que eu não entendi. Eu vou te passar a segunda parte da pergunta, tá? Porque a primeira parte é para a doutora Adriana. Tá. Primeira parte, doutora Adriana. Podemos considerar por essa resolução que seríamos tratados como carros? Não. De forma alguma, direito à saúde é direito social. Aí, mesmo que tenha uma resolução dessa, você derruba isso no judiciário fácil. E a ministra Carmen Lúcia disse muito bem, falou a respeito da dignidade da pessoa humana, a ação que a OAB entrou também, repisou a questão do direito à saúde, a questão da dignidade da pessoa humana. Doutor Silas, segunda parte da questão. Quem deve pagar uma franquia quando ocorre algum tipo de problema? Na verdade, a franquia, eu acho que ele não entendeu o conceito da franquia. Ela é um pouco complexa mesmo, a questão da franquia. A franquia, a operadora, ela não está obrigada a pagar até um determinado valor. Isso. Até um determinado valor, estipulado pelo contrato. Então, até, por exemplo, a consulta lá é R$100. E aí estipulou no contrato que... Franquia é 1.000. Isso. Não, 1.000 acho que é muito. Só para eu me lembro, doutor Silas, eu me lembro quando Ele vai ter que fazer 10 consultas, a 11ª o plano vai passar a pagar. Não é isso? Não, isso é na a verdade coparticipação. é no procedimento mesmo. Procedimento. É por procedimento. Se o procedimento ultrapassar os R$1.000, no seu caso aí, que você está falando, é hipotético, aí o que acontece? Aí a operadora cobre o restante. Eu espero que seja hipotético, 1.000. Não, eu me lembro quando eu não, porque quando ainda eu era tem menina, o fator tem o fator moderador, que é a questão da mensalidade mensal, né? E o anual também não pode ultrapassar. Então, se eu pago R$100 de mensalidade
mensal não pode ultrapassar os 100, os Esse 100 é o reais, problema, entendeu? a questão da linguagem, né? É a linguagem. Essas resoluções, clara. elas são feitas de um jeito que o consumidor não entende. Exatamente. Não é. Não adianta. Ela é feita para turista. Eu não entendi, eu não entendi. É muito E aí, eu li e não porque aí entendi. o plano, pelo amor de Deus, a gente não tá querendo demonizar o plano. Não é isso. Mas aí é óbvio que o plano tem a ótica lucrativa, quer dizer, ele tem a ótica do mercado, é natural que seja isso. Ele vai dar uma interpretação que de repente não é aquela interpretação mais favorável ao consumidor. Né? Na verdade, Então, isso aí é uma reclamação até de nós atuantes, pois é. advogados Sim, atuantes sim. na área da Muitas saúde vezes, suplementar, Bíblia. Essas que muitas vezes não é resoluções clara. são muito Essas resoluções, complexas. elas são formuladas por pessoas técnicas, da área sim. contábil e financeira. Bom, pessoal, infelizmente o nosso horário acabou, mas eu quero passar um abraço aqui do Dr. Rodolfo Rios, ele só passou para dar uma boa tarde, Dr. Wanderson Alves Lima disse que está tudo muito bom, doutora Bárbara Facó falou que estão tratando nossas vidas como objeto de lucratividade, pergunta se isso é ético, doutora Adriana já respondeu, né? Doutora Luciana Pinheiro falou que nos casos das franquias sendo normatizada, a previsão dos preços dos planos baixarem, né, que nós já também debatemos aqui. E doutora Adriana Cronenberg, ela falou, só para responder essa questão, é só saber quem é o dono de uma determinada administradora de benefícios, aí que não podemos falar. Bom, pessoal, infelizmente, o debate foi muito bom, gostei bastante, como disse aqui o doutor, como disseram os advogados, doutor Wederson, doutor Rodolfo, não é? Mas, e gostaria só de chamar os colegas advogados, que nós vamos ter vários cursos sobre o direito dos pacientes nos planos de saúde e no SUS, né? Esse é um curso que é ministrado por mim e por outros colegas também, em que nós vamos discutir essas questões. Nós vamos falar também sobre o direito do paciente no SUS, nos planos de saúde, vamos falar sobre franquia, coparticipação e reajuste de mensalidade, isso é bastante importante. E esse curso vai começar dia 15 de março e vai até 3 de outubro, é um pouquinho mais longo do que aquele que eu geralmente ministro, e vai ser na ESA Praça da Sé. As pessoas, quem estiver interessado, entra no site da ESA, né, www.esaoabsp.edu.br, clica lá, os direitos do paciente no SUS e nos planos de saúde. E depois, um pouquinho mais para frente, nós vamos ter um curso sobre os direitos do paciente com câncer. Esse é um curso bem interessante, em que nós vamos trazer as várias modalidades, quais são os direitos do paciente com câncer, mas o primeiro é que nós vamos falar exatamente sobre esse tema aqui. Agradeço demais os nossos convidados, né? Começando pela doutora Joana, muito obrigado. O seu dinamismo contagia, né? Percebe-se que é uma advogada combativa na área de planos de saúde. Doutor Silas, com as suas ponderações, o seu grande conhecimento em termos de planos de saúde, veio elucidar e clarear bastante os debates. Doutor Osvaldo, né, com as suas ponderadas colocações. Eu queria só falar rapidamente, a gente também agradecer a doutora Ivete, que há 1 ano e meio atrás abriu as portas aqui para a gente fazer o curso de Direito Médico e da Saúde. Muito bom. Que tem sido muito interessante. O doutor Silas já esteve lá com a gente. E provavelmente agora, no segundo semestre, a gente deve abrir o curso aqui na ESA. Muito bom, Médico. parabéns, doutor. Então vamos reunir as nossas forças para que os advogados passem a conhecer muito mais a respeito do direito à saúde. Obrigado. E a doutora Adriana também, Girardelli, com as suas ponderações a respeito da constitucionalidade. Muito importante essa questão, porque afinal de contas nós tivemos o nosso Conselho Federal participando aí ativamente e mostrando que a OAB não é só advogado, a OAB é sociedade. Então foi essa colaboração importante do nosso Conselho Federal. Então agradeço bastante a todos e agradeço ao nosso público que esteve conosco até agora.